Bom, gente, vamos ver essa semana a segunda parte de geometria plana, que está a partir da página 10 da apostila de vocês. E aí, nessa primeira videoaula aqui, nós vamos falar sobre os quadriláteros, ou seja, aqueles polígonos que possuem 4 lados, tá? Aqui na apostila ele não falou sobre o losango. Quem que é o losango? É aquela parte amarela da bandeira do Brasil, tá? Que as diagonais se cruzam formando um ângulo de 90 graus, tá? Mas qualquer coisa, se aparecer alguma questão, depois a gente comenta sobre isso. Bom, os principais quadriláteros, então nós começamos pelo paralelogramo, que é o que eu digo assim, ele é tipo um retângulo, só que vai ter um vento. Ou seja, ele não vai ter ângulos de 90 graus, ele vai ter 2 ângulos agudos e 2 obtusos, né? 2 menores que 90 e 2 maiores que 90. O cálculo da área do paralelogramo vai ser o mesmo cálculo que a gente faz para a área do retângulo, que é base vezes altura. Só que, mais uma vez, a gente não calcula a altura assim, gente, né? Sempre vai ter que ser o quê? Formando um ângulo de 90 graus com a base. Então, como nesse exercício aqui, nem sempre vai ser dado a altura. Então, nós vamos ter que calcular através de alguns macetes aí, tá? O perímetro é o quê? A soma dos lados, então não tem muito que a gente, né, pensar. Vai ser 2 vezes a base, né, base mais base, e lado mais lado, mesmo que esses lados estejam assim, né, oblíquos. Bom, vamos calcular então, aí no exemplo 11, a área e o perímetro daquele paralelogramo. Bom, tanto para a área quanto para o perímetro, quer dizer, o perímetro vai ser fácil, né, gente? Aqui é 6 e aqui é 8, tá? Então, o que é o perímetro? É a soma dos lados, né? Então, se esse é 6, esse é 6, se esse é 8, esse é 8 também. Então, vai ser 2 vezes 6 mais 2 vezes 8. Ou 12 mais 16. Então, o nosso perímetro vai dar 28. Unidade de comprimento, porque ele nem centímetros, nem metros, ele não falou nada. A área, eu preciso da altura. Fórmula da área, então, base, né? Base vezes altura. Quem que é a nossa base? Eu sei que é 8, mas quem que é a altura? Bom, aí por isso que eu fiz já esse desenho bonitinho aqui pra gente poder riscar, tá? Então eu vou fechar aqui, poderia ser do outro lado, não tem problema, formando um ângulo de 90 graus, e aí o que que eu vou ter? Um triângulo retângulo aqui, em que a hipotenusa é 6, mas por enquanto eu não sei nenhum dos catetos. Na verdade, só um dos catetos vai me interessar. Quem é o cateto que vai me interessar? Esse que tá formando a altura aqui, ó, né? E aí, foi dada a hipotenusa e um ângulo. Bom, eu não vou poder usar o teorema de Pitágoras porque eu não tenho outro cateto. Mas se eu tenho um lado e um ângulo, eu posso usar as nossas relações trigonométricas, gente, que nós vamos comentar nas próximas aulas, né? Acho que daqui umas 2 semanas. Então, quando eu tenho esse ângulo, esse lado que está na frente, quer dizer, eu quero saber o lado que está na frente, que era a hipotenusa. Então, eu tenho o cateto oposto e a hipotenusa, eu vou utilizar a relação seno. Então, o seno de um ângulo ali, no caso é 60 graus, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Bom, lembrando da tabelinha daquele 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz vai no 2, raiz vai no 3, né? Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Nosso cateto oposto ali vai ser H. E a nossa hipotenusa é 6, tá? Desculpa o H maiúsculo e minúsculo, ficou meio esquisito. Multiplicando cruzado, eu vou ter 2H igual a 6 raiz de 3. Ou H igual a 6 raiz de 3 sobre 2. No nosso caso, então, aqui H vai ser igual a 3 raiz de 3, tá? Bom, agora que eu tenho altura, eu vou voltar para a área, que é isso que me interessa. Quem que é a base do nosso paralelogramo? 8. Quem que é a altura? Acabei de achar, 3 raiz de 3. Então, a nossa área vai ser 3 vezes 8, 24. Lembrando que o que está dentro da raiz eu não posso multiplicar. Unidades de área. Tá? Bom, continuando, o outro quadrilátero, para nós ele é bem familiar, é o retângulo. Então, ele possui 4 lados, que são iguais 2 a 2, tá? 4 ângulos de 90 graus. E, para a gente achar a diagonal, o que a gente faz? A gente corta aqui um triângulo retângulo, né? Tanto de cima quanto de baixo, vão ter as mesmas medidas ali, e faço um teorema de Pitágoras. Então, vamos ao exemplo 12.
Cadê minha figurinha aqui? Em um retângulo, uma dimensão é o dobro da outra. Tá, é o que diz ali no nosso probleminha. Eu vou chamar uma dimensão de A e a outra de 2A. Podia ser X? Podia, mas eu quero botar A, tá? Se a área do retângulo é 18 centímetros, então eu sei que a área é 18 centímetros quadrados. Calcule o seu perímetro e a sua diagonal. Então, para o perímetro, eu preciso saber a medida dos lados. E para fazer a diagonal, eu preciso da medida desses dois lados para poder fechar aqui e fazer um teorema de Pitágoras. Então, não vou escapar. Como foi dada a área, algo me diz que eu vou precisar usar a fórmula da área. Então, a fórmula da área do retângulo é base vezes altura. A área já sei que é 18. Qual que é a nossa base? 2A. Qual que é a nossa altura? A. Então, eu vou ficar assim, ó, com 18 igual a 2A vezes A ao quadrado. Para isolar esse A ao quadrado, esse 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, vai ficar 18 sobre 2 igual ao quadrado. 18 sobre 2 é 9. A ao quadrado igual a 9. Ou, né, assim. Passo aqui, então, a potência como raiz quadrada, que para nós vai ser 3 centímetros. Então, eu descobri que aqui vale 3. E aqui vale 2 vezes 3, ou seja, 6. Qual que é o perímetro? O perímetro, então, vai ser 2 vezes 6 mais 2 vezes 3. Que vai dar 12 mais 6, que vai dar 18 centímetros, né? E o que ele está pedindo? A diagonal. E o que a gente faz, então? Fechamos aqui o retângulo para achar a diagonal. Achando um triângulo retângulo, que os catetos são 6 e 3, e eu quero a hipotenusa. Vou chamar de X, não, vou chamar de D, né? Diagonal. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. D ao quadrado vai ser igual a 9 mais 36. D ao quadrado vai ser igual a 45. Vamos decompor 45 aqui do ladinho. Vai dar por 2, não dá, vai dar por 3, que dá 15. Vai dar por 3, que dá 5, por 5, que dá 1. Então, como é raiz quadrada, eu junto de 2 em 2. O nosso D vai ser igual a raiz de 3 ao quadrado vezes 5, ou, corta esse aqui que está ao quadrado, 3 raiz de 5 centímetros. Então, estão aqui os dois valores procurados, o perímetro e a diagonal. Belezinha. Continuando. Agora vamos falar do quadrado. Qual que é a diferença, então, do nosso retângulo para o quadrado? É que aqui nós temos pares de lados iguais, né? E aqui nós temos os 4 lados iguais. E os 4 ângulos retos, né, de 90 graus. O perímetro vai ser igual, né, o que? 4 vezes o lado, porque os 4 lados são iguais. A área dele vai ser base vezes a altura, mas como base e altura são iguais aqui, então vai ser o lado ao quadrado. E a diagonal, se eu fizer um teorema de Pitágoras aqui, eu vou ver que a diagonal é lado raiz de 2. Então, é uma fórmula meio que direta, assim, tá? Como o quadrado é uma figura regular, né, ou seja, tem todos os lados iguais, ela vai poder ser escrita num círculo. E aí nós vamos ter essa relação aqui, ó, que o quadrado inscrito no círculo, né, na circunferência, o lado dele vai ser igual a r raiz de 2, tá? Então, a relação entre o raio desse círculo circunscrito ao quadrado e o lado do quadrado. Exemplo 13. Calcule a diagonal de um quadrado de área igual a 144 centímetros. Então, eu quero a diagonal, sabendo que a área é 144. Bom, pela área, eu já posso jogar na fórmula da área, que é lado ao quadrado, né? Ou seja, lado ao quadrado vai ser igual a 144. Opa, como é que eu tiro essa potência daqui? Passo como raiz. E raiz de 144 é 12. Eu já descobri o lado do quadrado, 12 centímetros. E o que eu quero? Diagonal. O que nós acabamos de ver lá de fórmula? Tá? Além da área,
que a diagonal é pura e simplesmente lado raiz de 2, tá? Se vocês não lembrarem disso na hora, fechem um triângulo retângulo, façam ali 12 ao quadrado mais 12 ao quadrado igual a d ao quadrado. E aí vocês vão fazer o teorema de Pitágoras, vai dar na mesma, tá? Então, a nossa diagonal vai ser 12 raiz de 2 centímetros, pura e simplesmente, gente, sem estresse, tá? Exemplo 14. Não sei se cabe aqui, acho que cabe. Exemplo 14 nos diz: calcule a área de um quadrado inscrito em um círculo de raio 6 centímetros, tá? Então, tá as relações aqui, ó. Se o raio é 6 centímetros, eu quero saber a área. Então, para saber a área, eu tenho que saber o lado, né? Porque é lado ao quadrado. Mas eu sei que o lado do quadrado inscrito no círculo é o raio raiz de 2. E foi dado o raio, 6. Então, eu sei que o lado é 6 raiz de 2. Centímetros, né? Isso, centímetros. Então, voltando na fórmula da área, o que eu tenho? Se o lado é 6 raiz de 2, então a área vai ser 6 raiz de 2 ao quadrado. A área vai ser o quê? 6 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. Raiz de 2 ao quadrado, 2. Então, a área vai ser 72... Opa, tá certo? 72 centímetros quadrados. Eu fico duvidando até dos meus cálculos. Beleza? E a questão número 15 nos diz que dois lados opostos de um quadrado têm um aumento de 40%. Tá, eu vou tentar desenhar o quadrado aqui. Essa é a questão 15. Tá, se não for um quadrado aí pra vocês, não dá bola. Só pra gente ilustrar. Tá, então eu tenho um quadrado em que os lados são iguais, tá? Lado a lado. O que aconteceu com o quadrado que tá falando ali? Vou tentar aqui. Aconteceu isso com o quadrado. Um aumentou 40%, que não ficou muito proporcional, né? Um aumentou 40%. Então, vamos pensar assim, ó. Se isso aqui era 100%, o que aconteceu? Aumentou 40%, ficou 140%. Tá? Do lado. Se o lado era 100%, né? 100 sobre 100, 1. Ele aumentou 40%, ficou 140%. E o outro lado diminuiu 40%. Então, se ele era 100%, diminui 40%, vai ficar o quê? 60% do lado. O que acontece com a área desse quadrado? Bom, como é que era a área do quadrado? L vezes L, L ao quadrado, né? Só que agora ele virou o quê? Um quadrado? Não, um retângulo. Como é que se calcula a área do retângulo? Base vezes altura. A base, ali no meu caso, vai ser 60% de L e a altura vai ser 140% de L, tá? Então, só vamos dar uma simplificadinha aqui. E vai ficar 6 vezes 14, pelos meus cálculos aqui, vai dar 84. 10 vezes 10 vai dar 100. L vezes L, L ao quadrado. Então, pensem comigo. A área era L ao quadrado e ficou 84% de L ao quadrado. O que aconteceu? Diminuiu o quê? De 100 menos 84, 16%, letra D.